20 de setembro de 2020. Vou falar um pouco sobre os estrogênios, já que em 19 de setembro de 2020 o Senhor me chamou a atenção a esta palavra. Vamos falar sobre alguns termos, que pode ser que alguns já tenham escutado, outros não, mas é muito importante que entendamos isso na sua totalidade, para vermos como o inimigo trabalha através de tudo isso. Os estrogênios, no caso das mulheres, atuam no sistema reprodutivo e alguns caracteres secundários referentes a este, como as regras de cada mês de cada mulher e as glândulas suprarrenais. Nos homens, encontramos também nas glândulas suprarrenais. Este é um hormônio especialmente do homem, derivado do colesterol, e a partir do colesterol se sintetizam esses hormônios. Os 3 estrogênios mais importantes que temos são o estradiol, que se obtém através da testosterona, a estrona, que se obtém através da progesterona, e o estriol, que se obtém através da andosterona. A testosterona é hormônio precursor do estrogênio, mais comum no ser humano, que é o estradiol. Este é abundantemente nas mulheres e se produz nos ovários, glândulas suprarrenais, na placenta durante a gravidez. Favorece o crescimento dos órgãos sexuais femininos, como útero, trompas de falópio, vagina e seios. Também ajuda a controlar a forma como a gordura se distribui em seu corpo. E nos homens, se produz pela cromatização, método físico de separação de componentes da testosterona no fígado, na gordura e em outras células. Também é responsável pela densidade óssea, tanto em homens como em mulheres, mas na mulher em seu âmbito sexual, em seu ciclo menstrual e na gestação. Quando os níveis de estrógenos estão altos nos homens, em particular o estradiol, que é a testosterona, cresce o tecido mamário masculino. A perda da densidade óssea começa a acontecer e há indícios no corpo e no espermatogênese. Dizendo tudo isso, para que tenham uma noção de todo esse quadro que quero que saibam, quero compartilhar com vocês o que traz dano ao nosso sistema hormonal. Panelas de teflon, sabão, cremes, maquiagem com parabenos, triclosan, outras coisas que vêm dentro destes sabões. Cremes, maquiagens que penetram em nossa pele, os plásticos, as embalagens de plásticos, quando tomamos sucos nelas, e estão expostas ao frio, calor. Tudo isso faz com que nosso sistema hormonal seja prejudicado. A roupa de poliéster, que é um tipo de plástico, e quando utilizamos, também prejudica o nosso sistema hormonal. Isso está comprovado que altera o sistema em nosso corpo, mais ainda em homens e, sobretudo, em meninos. Estes químicos entram através da pele, também por vias respiratórias ou digestivas, e passam para a corrente sanguínea e distribuem por todo o corpo. Passam pelas células e tecidos e os intoxicam. Isso não reflete em forma aguda rapidamente, mas com o passar do tempo é que começamos a dar conta. Os estrogênios são os principais grupos de hormônios sexuais femininos. Os homens também sintetizam, mesmo em níveis inferiores e variáveis em diferentes etapas da vida. A criança, em seu nível normal de estrogênio no sangue, é de 10 a 37 pictogramas por mililitro. Na puberdade, de 23 a 84 pictogramas por mililitro. E na mulher fértil, 27 a 161 pictogramas por mililitro. Mas este, sendo o valor normal de fertilidade, 50 pictogramas por mililitro. Homens adultos, de 20 a 50 pictogramas por mililitro.
E se é assim que é normal, surge e segue assim. Então, temos um peso corporal correto, temos uma função reprodutiva correta, temos uma boa função da nossa tireoide e também estamos livres de enfermidades cardiovasculares. Por isso, é bem importante que estes níveis hormonais em nosso sistema estejam bem. Os homens necessitam de estrogênio, mas em quantidades baixas, pois quando são muito altas, isso faz com que desenvolvam caracteres sexuais femininos. E quero que entendamos isso, pois é muito importante. Vamos ter nesse áudio que estou compartilhando com vocês esta informação para que vejam um pouquinho do que está acontecendo hoje em dia. Por que os homens necessitam de estrogênio, mas em quantidade baixa? Porque desenvolvem características sexuais femininas. Também desenvolverão, se tem o estrogênio alto, aumento nas mamas, aumento do tecido gorduroso no quadril, no abdômen, abaixo. Em outras situações mais avançadas, produz infertilidade, atrofia testicular, hiperplasia de próstata, diabetes tipo 2, cansaço, alteração emocional e impotência. Outros fatores que também causam este descontrole são, mesmo sendo maior em idade e ter má nutrição, o mau funcionamento do fígado, a obesidade, o consumo do álcool, deficiência de zinco e ser propenso a estar tomando produtos de farmácia. Os alimentos estrogênicos que propiciam o hiperestrogenismo são todos provenientes de animal. Os vegetais contêm fitoestrogênios, em especial a soja, que são similares aos estrogênios de origem animal, mas com atividade muito menor. Então, amados, por que eu os falo tudo isso? Porque a motivação sexual está influenciada pelos hormônios, como a testosterona, estrogênio, progesterona e outras antes mencionadas, a ocitocina, a vasopressina, e estes hormônios sexuais controlam a capacidade que envolve comportamentos sexuais. O que quero dizer com isso? Que a testosterona, que é um estrogênio, em especial no homem, é muito alta na idade da adolescência, até ao aproximar aos 40 a 45 anos, onde esta começa a baixar neste período, se conseguimos ter uma alimentação equilibrada, correta. A desvariação sexual, o pecado secreto e o descontentamento de estar com um só par e buscar outros horizontes se afloram e criam fornicação e adultérios a granel, e é o que o inimigo das almas tem usado por séculos para a destruição da raça humana. Assim, o cheiro feminino, que aumenta mais com perfumes e fragrâncias, apanha o coração carnal, que é motivado pelos hormônios descontrolados, fazendo presa fácil da sedução feminina. Os homens, que não podem estar com uma só mulher para toda a vida, é porque, primeiro, não se submetem a Deus, não obedecem às suas leis de saúde e espirituais e têm níveis altos de testosterona. Por outro lado, a progesterona alta, que nas mulheres faz ser sedutora, que não deseja estar com um só par, e é fácil mudar de par como de roupa ao dia, em especial referente ao ciclo mensal, antes e depois, isso é um espírito jezabélico. E como começa isso? Tudo isso começa porque somos intemperantes, descontrolando o nosso sistema. Assim, o inimigo tem poder total e absoluto de nosso corpo. Nas mulheres, está comprovado que em seu ciclo mensal há mudança na atração sexual e no tempo da ovulação. Se voltam mais atraídas pelo aroma masculino e as atraem quase todo o rosto masculino e mostram maior atração por aqueles que não são o seu par. Assim,
quando os níveis de hormônios estão descontrolados, o inimigo opera em seu coração. Se encontra com uma testosterona alta masculina, surge um homem que não é regido pela lei de Deus, que é intemperante, que não pratica a reforma pró-saúde, tem uma mente débil e nublada por conta do açúcar, refinados e estimulantes. Aí, amados, o inimigo ganhou a batalha. Por isso, amados, as mulheres nestes dias não entravam nos templos, permaneciam em casa. A mulher não deve olhar a outros olhos masculinos, somente a seu esposo. Nenhuma mulher deve trabalhar, encontrar-se ou estar perto de um homem a sós que não seja o seu esposo. E mesmo que esteja com outras pessoas, não dar atenção especiais a um homem que não é nada seu, muito menos casado. Mulheres, não exponham seus maridos a trabalharem só onde há outras mulheres. Sempre os acompanhem e vocês sejam a mão ajudadora de seus esposos. A água, comida e ajuda devem ser de suas esposas ou outro homem. Também, homem com homem e mulher com mulher no âmbito de trabalho, para que essas coisas não suscitem e não demos espaço ao inimigo. O inimigo sabe como nos induzir à perdição. Não devemos abrir as portas, amados irmãos. Cônjuges, orem juntos, busquem ao Senhor juntos, falem cada um, sejam amigos um do outro, sejam sinceros um com o outro, sejam amáveis, não sejam contenciosos e voltemos à dieta original. Por alguma razão o Senhor a colocou, porque Ele é nosso fabricante e Ele sabe o que o nosso corpo necessita. Por isso que o inimigo das almas tem se infiltrado e desde o princípio, seu refrão maior, seu lema maior é: faz o que queres, tu és dono de si mesmo, e isso é o que está nos levando à perdição. Em especial, estou dizendo àqueles que dizem ser o povo de Deus. Ama de casa, marionete em suas mãos, esta união ou desunião de sua família e de seu casamento. Mulheres, não contem suas intimidades a outras mulheres, nem homens a outros homens, e mesmo entre homens e mulheres. Peçam sabedoria ao Altíssimo e alegre-se em fazer feliz seu cônjuge sobre os parâmetros do Eterno. Não os mantenham ociosos. Homens e mulheres, cuidai das redes sociais que enlaçam ao que não está alerta. Homens, contatem a homens para falar com eles. Mulheres, contatem a mulheres se necessitam falar de algo com alguém. Mais do que isso, seja de caráter espiritual, para que assim você possa ter um bom conselho. Tudo em ordem, como os convém do Senhor. Se amai vosso próximo e quereis herdar a vida eterna. Também, amados, o descontrole destes hormônios e o não colocar freios atuam em homens e mulheres, debilitam todos os sentidos e é um aeroporto do inimigo destruidor da raça humana. Faz degenerar, depravar e aumentar este apetite mórbido e leva à insaciabilidade, até que cruze a linha normal, desenfreada do casal e se lança sem freio em busca de prazer insaciável, provocando desde o início isto, provocado pelo plano maligno de Satanás. Assim, a homossexualidade e o lesbianismo aflora cada vez mais e chega a ser a ordem do dia, como foi em Sodoma e Gomorra, Adma e Zeboim. E vemos claro hoje em dia tudo isso, amados. É para que vejamos claro por que Deus nos apressa a voltar à dieta original e com urgência. Também nos convida a levantar a norma de santidade em nossas vidas, ir ao campo, comer natural, fazer exercício, afastar da sodomia que existe nas cidades. E o que vemos na internet, o que escutamos, dos laços da mulher e do homem, que é uma arma de Satanás, da moda que promove a sensualidade, da mulher perfumada, rápida de lábios e de pressurosos pés, e do homem perfumado que com olhos altivos fala palavras bajuladoras nos ouvidos.
Uma mente débil, amados, é uma mente ociosa. Uma alimentação má, desordenada, cria caos na humanidade. E este é o caos que vemos de desvariação do sexo hoje em dia e a influência maligna que há através de tudo isso. Vem criando todo tipo de infidelidade matrimonial, fornicação e todas as depravações que vemos hoje em dia. Não queria, vos falo de todo o coração, explicar tudo isso tão explícito, mas o Senhor me incomodou para isso, para que nos demos conta realmente da linha por onde se desenvolve tão grande mal que há degradado o mundo desde o começo da raça humana caída. Por essa razão, o Senhor Deus, em sua eterna sabedoria, não permitia se misturar com outras nações pagãs, nem que os filhos de Deus se misturassem com as filhas dos homens. Sempre os filhos da desobediência viveram nas cidades, em planície, em praias, e os filhos de Deus em desertos e montanhas. Sempre teve bem claro uma linha muito marcada de separação estipulada por Deus por seus verdadeiros filhos. A tranquilidade do campo e a solidão, fora do alvoroço da aglomeração, com alimentação balanceada, simples, tomando água fresca, com trabalho que promete fortaleza física. E neste tipo de ambiente se manifesta a presença do Espírito Santo. E aí, este começa a nos examinar minuciosamente e nos mostra nosso pecado que se aninha no mais recôndito da nossa mente e de nosso coração, e nos leva a contristar nosso coração ao vermos como ele nos vê. E assim, com amarga tristeza por reconhecer quem somos, nos jogamos aos pés do Mestre Cristo Jesus e imploramos o seu perdão, desde o mais profundo do nosso coração. E assim, o Todo-Poderoso pode fazer uma cirurgia a tempo e precisa, como só Ele pode fazer, e nos mudar essa natureza horrível de pecado a uma natureza de santidade celestial. Isso, amado, é de caráter muito sério. E se não nos humilharmos diante de Deus com um coração contrito, pereceremos. Somente sob as estritas leis do Eterno é que teremos vitória. Por essa razão, amados, o Senhor não pode permitir baixar a norma da lei, sua verdade e justiça, da qual rege todo o universo, por amor às suas criaturas. Eu espero e rogo a Deus que entendamos o profundo de tudo isso, o grande perigo que corremos ao sairmos de um está escrito. Oro a Deus dia e noite, porque, irmãos, mesmo o que vemos não é nada comparado ao que se aproxima, e necessitamos de uma fé inabalável que não se rompa, mesmo que desabe os céus. Algo menos que isso não passará na prova final, e receberemos um grande desapontamento. Nos deter e não fazer o que sabemos que temos que fazer, por causa do outro ser humano que não deseja caminhar no caminho da santidade, é morte neste momento, amados. Avancemos e não olhemos para trás. Sigamos orando por eles. Falemos o quanto os amamos, mas que amamos mais a Deus e que devemos avançar sem vacilar. Orar por ele ou ela para despertar e que possa seguir os passos, mas não se detenha, pois a destruição massiva se aproxima e todos os que entendem isso não devem se demorar. Hoje, amados, o Eterno logo nos entregará a sua lei já existente, para que a entesouremos e gravemos em nossa mente e coração, e nem desviemos do seu caminho, nem à direita e nem à esquerda, que nos agarremos a ele como o ar que necessitamos para respirar. Façamos uma amizade com o nosso Pai Celestial agora que ainda há tempo, um tempinho disponível para quem conhece esta verdade. Não desperdicemos e recusemos seu chamado de amor, porque não nos livraremos do ranger de dentes. Jejuemos, clamemos e roguemos diante do Eterno, e nossa alma seja derramada diante dele. Intercedamos uns pelos outros, amados, mas não nos detenhamos em avançar em nosso dever. É meu rogo e sincera oração, amados,
que muitos possam despertar antes que seja demasiado tarde e possamos entender onde está a raiz de toda essa situação, por onde o inimigo tem agarrado nossas vidas e as vidas daqueles que mais amamos para destruí-los, e que em nome do Senhor possamos romper com tudo isso e possamos ser mais que vencedores nele. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor me deixou saber que os disse. Gálatas 1, verso 10. Assim compartilho também com vocês. Bênçãos para todos.